Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal do Ministério Zoe. Hoje, último dia do mês de maio, dia 31 de maio, oração da manhã, mensagem poderosa de Deus para você, mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês, amados irmãos e irmãs. E eu quero que você possa meditar comigo nessa palavra de hoje. Essa palavra de hoje é poderosa. Eu quero que você realmente possa investir esse tempo em poder ouvir essa mensagem, porque é uma palavra que realmente vai estar trazendo muitos desânimos, tem trazido confusão, desânimo, fraqueza, cansaço, e você pode estar sendo vítima disso e você nem está sabendo. Então, antes de começar a mensagem, eu vou convidar você para que você possa simplesmente deixar o seu like, aquele joinha legal para a gente aí, apoiando o nosso canal. Se você é novo no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho de notificação e também o seu pedido de oração nas mensagens do vídeo, ok? E a gente vai estar aí para poder estar atendendo, orando por você. E se você ainda preferir, tem melhor ainda. Você pode estar entrando em contato conosco pelo WhatsApp, pelo DDD 67 99353 9430. Esse é o DDD do Ministério Zoe. Você pode estar falando diretamente comigo ou então com a pastora Rita. Nós estamos aqui prontos para te atender. Amém? Vamos lá para a nossa mensagem do dia então. Se você está sentindo, presta atenção nos sintomas: desânimo, confusão, fraqueza, cansaço. Você pode estar sendo vítima, sem você perceber, de um espírito de intimidação. Pois é, esse espírito de intimidação é um dos nossos maiores inimigos da nossa era, do nosso tempo. E a intimidação, ela sempre vai te colocar na defensiva, vai fazer com que seja inefetivos os dons que Deus lhe deu, tá? Então, ela não vai agir só na sua vida física, familiar, casamento, não, ele vai envolver também na sua vida espiritual, ok? Então eu quero que você possa entender que se você está passando por situações onde você não está conseguindo progredir, você tem se sentindo, tem visto que você está na defensiva, que você está recuado, que você está retraído, anulando-se, né? Está encontrando-se desanimado, confuso, fraco, com um cansaço assim, fora do normal, irmãos. Você pode estar sim, sendo vítima desse espírito maldito de intimidação. Mas o que é esse espírito de intimidação? Bom, vamos entender primeiro. Esse espírito de intimidação nada mais é do que os demônios usando pessoas, usando terceiros, usando seres humanos para poder de alguma forma levar você a ser atingido por esse espírito de intimidação. Por exemplo, quando a gente fala de intimidação, você vai lembrar da famosa história de Davi e Golias. Um homem que dava 2, 3, 4 vezes maior do que Davi, em peso, em largura, em tamanho, em força. Simplesmente ele tentou intimidar e Golias conseguiu intimidar um exército inteiro, menos Davi. O mais fraquinho, o mais mirradinho, mas cheio do poder de Deus, esse ele não conseguiu intimidar. Outra questão que a gente pode lembrar na Bíblia da intimidação é quando a gente fala de Elias, o grande profeta Elias, o homem assim que conseguiu, ele enfrentou rei, exércitos, prevaleceu contra 850 falsos profetas e ficou intimidado, sabe por quem? Por uma mulher chamada Jezabel. Acredite. Ele se viu intimidado e teve que correr e se esconder, porque ele se sentiu intimidado. Então, amados irmãos, a gente entende que esse espírito de intimidação, ele realmente pode nos atacar sim, ele pode vir para acima de nós com o objetivo de nos fazer parar, de nos anular espiritualmente na nossa vida, em alguma área da nossa vida.
E esse espírito de intimidação, muitas vezes, ele é muito assim, silencioso, ele não faz tanto barulho. E muitas vezes a pessoa passa uma vida inteira sendo intimidada e sem conseguir desenvolver, progredir e avançar naquilo que muitas vezes a pessoa sonha tanto. Então eu quero que você possa estar estudando comigo hoje, meditando, no livro de Neemias. Eu vou te contar uma história de Neemias, tá? Livro de Neemias. Na Bíblia, Neemias ele era um copeiro do rei, aonde ele ficou sabendo do que se passou com seu povo na cidade de Jerusalém, uma cidade fortificada, que era cercada por muralhas. Automaticamente elas, infelizmente, aconteceu de ser destruída. Boa parte das suas muralhas caíram, ficando muitas brechas, portas queimadas. Então ficou muito frágil a cidade. E aqui os judeus que ali moravam foram dispersos, muitos foram levados para exílio, e etc e tal. A história é muito legal, eu convido você a poder ler essa história de Neemias. O livro de Neemias é um livro curto, mas muito interessante, onde você tira muito proveito e tira muitas lições. E a lição que nós queremos tirar dela hoje é justamente como que o espírito de intimidação chega, como que age e como que você, como cristão, deve permanecer firme e forte diante dessa situação, porque nenhum de nós estamos livres disso, ok? Então eu quero que vocês entendam que você aí, quando você for passar estiver sendo atacado por esse espírito de intimidação, algumas situações vão acontecer com você. Por exemplo, uma das situações a qual você vai enfrentar e você vai ter esse discernimento de ver, é que quando a pessoa vê que você tem um projeto, você tem algo de bom para a sua casa, para a sua família, para o reino de Deus, isso vai incomodar alguém. Normalmente vai incomodar pessoas que não são cristãs, pessoas que não são de Deus e que com certeza tem um tete-a-tete muito grande ali com Satanás e seus demônios, ok? Muitas vezes pessoas bem próximas de você, tá? Isso você pode analisar. Eu não vou ler todos os versículos para a mensagem não ficar muito extensa, mas você consegue ver lá no Neemias capítulo 2, verso 10, onde Sanbalat e Tobias, a representação demoníaca dessas histórias, eles se irritam, eles ficam apavorados, eles ficam irritados quando ficam sabendo que tem alguém com interesse na cidade de Jerusalém, em fazer o bem para esse povo judeu. O segundo ponto que eu quero citar para vocês, que como age esse espírito de intimidação, é que depois de você incomodar pessoas, automaticamente uma quantidade pequena de pessoas, duas, três pessoas, elas vão tentar lançar palavras para te fazer desanimar, para fazer você desanimar da situação, do projeto, daquilo que Deus colocou no teu coração, ou daquele sonho que você tem na sua vida, que você está lutando para conseguir. Então, o segundo ponto é esse que está registrado lá em Neemias capítulo 2, o verso é o 19. Porém, amados irmãos, não fica somente por aí, ok? Infelizmente não fica por aí. Após tentar com uma quantidade pequena de pessoas lançar palavras de desânimo, você vai perceber que lá no capítulo 4 de Neemias, no verso 1 a 3, ele vai simplesmente, já não são 3 pessoas que vão tentar lançar palavras para desanimar, mas um pequeno grupo, uma quantidade maior do que a primeira vez, reúnem-se para lançar palavras para poder te fazer desanimar. Então muitas vezes você está ali firme e forte, quando 1, 2, 3 pessoas falam alguma palavra para te fazer desanimar. Isso muitas vezes não te faz desanimar, mas muitas vezes te faz desanimar você vê 10, 15, 20, 30 pessoas falando a mesma coisa e pode te fazer desanimar. Mas Neemias, ele não parou. Por quê? Porque ele tinha convicção daquilo que Deus tinha feito. E conforme ele ia reconstruindo as muralhas, esses muros, portas e etc.,
Ele simplesmente tinha convicção e ele via o poder de Deus agindo na construção daquele local. No entanto, que lá no começo, quando ele começou a incomodar, que foi o primeiro sintoma que eu falei para vocês, uma das características que ajudou muito Neemias foi ele não falar o projeto que Deus tinha dado para ele. Então é um segredo para a gente, para mim, para você aí. Tem um projeto, irmãos? Não abre a boca para ninguém, não fala para ninguém, fique quieto. Você sem falar já está incomodando, imagine se você falar. Tá? Existe, infelizmente, a inveja. E muitas pessoas são atacadas por inveja, que é um assunto que a gente pode abordar numa outra oportunidade. Mas que nesse caso está fazendo parte de um espírito de intimidação. Então você tem incomodação de pessoas, você tem palavras negativas para desanimar, depois uma palavra coletiva para tentar desanimar, e ainda você vai ter, daí entra especificamente, mais claramente, na intimidação. E dentro da intimidação, você vai ter dois pontos que eu quero que vocês entendam. Dentro da intimidação, quem vai estar atacando você, que são demônios, obviamente usando de pessoas, você vai ver pessoas fazerem você perder o seu tempo, querendo fazer com que você pare o que você está fazendo para dar ouvido a eles. E isso você vê lá no livro de Neemias, capítulo 6, tá? No versículo 6, no verso 5 em diante, você começa a perceber que por 5 vezes Sanbalat e Tobias tenta fazer Neemias parar o que estava fazendo para dar ouvido para um monte de baboseira que eles iriam falar. Mas você não dando ouvido e não parando, você vai entrar numa segunda fase dentro do tópico da intimidação, que é a calúnia. E esse eu quero ler com você para que você possa entender o que eu estou te falando. Então diz assim, ó, vou pegar do verso 5, Neemias capítulo 6, verso 5 em diante, que diz assim, ó: Então na quinta vez Sanbalat mandou-me um dos homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: Dizem entre as nações, presta atenção, olha a calúnia, que estamos entrando no segundo tópico da intimidação. Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles. Pensa, ele era copeiro do rei, agora vai virar rei. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Então, visto que ele não queria parar o que estava fazendo para dar ouvido ao que eles iriam falar, eles começaram a caluniar, a inventar. Parece aquelas Maria Fifi, né? Dizem por aí. Olha, tá querendo fazer você perder o seu tempo e deixar de dar sequência ao seu projeto. Não para. E simplesmente, olha só que Neemias falou: eu lhes mandei essa resposta. Nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Neemias diz: eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Olha, irmãos, então, você viu que até então, Neemias estava firme, estava ali firme, mas quando chegou a esse ponto de levantar calúnia contra ele, o que ele fez? Ele falou: pai, olha, fortalece agora as minhas mãos. E assim Deus o fez. E simplesmente em 52 dias eles conseguiram concluir a sua obra de poder restaurar esses muros de Jerusalém e as portas também. Então, quando você pensar em desanimar, veja se você não está sendo vítima desse espírito de intimidação. Veja antes de você parar com o seu projeto, se você não está dando ouvidos,
para aquilo que muitas vezes um pequeno grupo está falando. Veja se você não está incomodando algumas pessoas, porque talvez eles não saibam o seu projeto, mas já estão sendo incomodados, porque essas pessoas estão sendo usadas por demônios, sendo usados por Satanás. Mas também perceba que muitas vezes você vai ser atacado por um grupo grande de pessoas tentando te desanimar. E quando não conseguirem, vão fazer com que você pare de alguma forma o que você está fazendo. E ainda, se não conseguirem fazer você parar, vão ainda levantar calúnia para você. Pense, Neemias, um simples copeiro do rei, agora sendo cogitado por uma fofoca de que ele poderia ser rei de volta em Jerusalém. Então isso aí acabava sendo uma fofoca muito grande para poder fazer o quê? Para poder desestabilizar você emocionalmente, fazendo com que você fique desanimado, que você fique confuso, que você fique fraco, e gera isso um estresse emocional muito grande, o que traz um cansaço inexplicável. Não é aquele cansaço porque eu trabalhei carregando, reconstruindo, como no caso de Neemias, como pedreiro reconstruindo os muros. Não, é um cansaço, irmão, que você não sabe da onde. Você pode dormir 12 horas seguidas, você acorda cansado. Então você pode estar sendo vítima desse espírito de intimidação e você não está sabendo. Então que você possa terminar esse mês meditando nessa palavra e começando um novo mês pensando: será que eu não estou incomodando? Será que não tem pessoas tentando me desanimar? Será que não tem pessoas querendo ficar puxando papo comigo para me fazer parar? E visto que eu não estou parando, será que não tem pessoas me caluniando? Então, se você está passando por isso, eu quero que você possa estar orando comigo agora nesse momento e que você possa colocar e pedir a Deus: Senhor, fortaleça as minhas mãos, fortaleça as minhas pernas, fortaleça o meu psicológico, o meu emocional, para que eu possa vencer e que eu possa concretizar os meus projetos. Amém, queridos? Vamos estar orando? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse instante, Pai, colocar diante do Senhor cada irmão, cada irmã, Pai, que está orando comigo, ouvindo essa mensagem no último dia do mês de maio. Uma mensagem que nos faz refletir, Pai. Porque muitas vezes nós não entendemos, nós não sabemos o porquê estamos passando por determinadas situações. Muitas vezes nós não sabemos, meu Pai, porque nos encontramos desanimados, confusos, fracos, com um cansaço absurdo, porque nós não estamos rompendo, porque nós estamos na defensiva, porque nós estamos retraídos. Mas tudo isso muitas vezes, meu Pai, é Satanás trabalhando de uma maneira silenciosa, usando pessoas para nos atacar. Então nesse dia, nessa manhã de 31 de maio, Pai, eu oro por cada um que está ouvindo essa mensagem, que vai estar ouvindo, que eles sejam fortalecidos nessa manhã, que todo espírito das trevas, todo espírito imundo, toda armadilha contrária, toda palavra em forma de seta lançada, caia por terra agora em nome de Jesus, Pai, e que as armadilhas de Satanás sejam frustradas, sejam destruídas para a honra e para a glória do Teu santo nome, e que o Senhor venha fortalecer, Pai, a vida deles, venha fortalecer a mente, venha fortalecer as mãos, o corpo, a alma e o espírito desses Teus filhos, Pai, para que eles possam concretizar os sonhos, os desejos, os projetos que o Senhor colocou no coração deles, Pai. E que tudo isso é para a honra e a glória somente do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, muito obrigado por você ter meditado nessa mensagem comigo. Que Deus lhe abençoe grandemente. Seja forte e corajoso e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, tchau.